Olá, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Que bom poder estar com você mais uma vez em um outro encontro da Clínica da Alma. Eu penso que durante esse tempo você tenha sido muito abençoado em cada encontro que nós tivemos, e a minha oração é para que esse tempo que nós passamos juntos tenha deixado e esteja deixando marcas profundas na sua alma, num sentido positivo, de palavras que você nunca mais vai esquecer, de coisas que Deus falou no seu íntimo e que marcaram seu coração e vão ficar na sua lembrança, trabalhando, agindo. A unção do Espírito Santo faz isso, ela vai lapidando, ela vai moldando pensamentos, sentimentos, desejos, alinhando a nossa vida com os propósitos eternos do Senhor, o nosso Deus. É isso que nós esperamos a cada encontro. Cada dia tem sua profecia, cada encontro tem o seu propósito, e nós passamos pelo menos aí um período juntos, ministrando, proclamando, profetizando, abençoando você através do conhecimento da palavra de Deus. Nós chegamos à nossa última ministração desta série, desta temporada. Eu já venho avisando que nós vamos fechar esse ciclo e nós vamos recomeçar no início do ano, uma nova temporada, e aí eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de sentar aos pés do Senhor Jesus de novo e aprender mais com Ele, assim como nós temos aprendido quando nos sentamos aos pés do Senhor para ouvir a sua maravilhosa voz. Eu quero encorajar você a, nesse período, nesse intervalo, a retornar a estes vídeos, a assistir novamente, a deixar o Espírito Santo trabalhar e falar mais profundamente ao seu coração de tudo aquilo que você já ouviu, já recebeu. Nós acumulamos aí uma boa medida para podermos caminhar nesses próximos dias, e agora é tempo de você rever os vídeos, assistir de novo as mensagens, procurar compreender aquilo que você talvez tenha compreendido, mas não com tanta profundidade. O Espírito de Deus, ele vai aprofundar essa revelação dentro do seu coração, a ponto de você encontrar restauração e cura completa para a sua vida emocional. Eu espero que seja assim, e eu creio e oro para que Deus te leve a lugares onde você não esteve, a compreensão e ao entendimento. A palavra certa é revelação de coisas que você talvez não tenha visto, ouvido, entendido, porque o Espírito de Deus é poderoso para aperfeiçoar em nós a boa obra que Ele começou. Essa é a minha oração, esta é a minha intercessão. Não é um adeus, é um até breve, é um até daqui a pouco, porque o período que a gente vai ficar sem a Clínica da Alma é muito curtinho. Eu tenho recebido algumas mensagens pela internet de pessoas dizendo: não pode parar, por favor, não pare. Mas olha, quero que você enxergue numa outra perspectiva. Esse tempo que a gente para amolar o machado não é perda de tempo, viu? De maneira nenhuma. Quando a gente recomeça, a gente está descansado, com mais energia, com mais força. No seu caso, vai ser com mais fome, com mais sede, com mais desejo de conhecer a Deus em Cristo Jesus, guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que esse tempo também vai contribuir para que tudo isso amadureça dentro de você. E eu tenho tanta coisa para compartilhar com você ainda ao longo das temporadas da Clínica da Alma, que você vai com certeza glorificar o Senhor por essa primeira medida e vai ficar assim com muita expectativa dentro do seu coração pelas coisas maiores e melhores que o Senhor ainda manifestará. Vamos voltar ao nosso assunto, ao nosso tema principal, que é a restauração, a cura da mente, da alma, dos sentimentos. A Clínica da Alma existe exatamente para trabalhar esse aspecto da sua vida. Há celebrações, há reuniões onde nós nos encontramos e direcionamos o assunto para outros aspectos da vida que também são importantes. Mas este tempo nós reservamos exclusivamente para lidar com as suas emoções. É um tempo de restauração emocional, e a gente faz isso trabalhando principalmente os seus pensamentos, sentimentos,
a sua vontade e eu oro para que ela esteja alinhada com os mais excelentes propósitos do Pai. Eu costumo dizer que dentro da vontade de Deus não há fracasso, mas fora dela também não há sucesso. Então, é importante que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, até que a gente veja essa obra completa, estabelecida na nossa vida. Isso vai levar uma vida, não é? É uma carreira, é uma jornada com o Senhor. E no caso, na Clínica da Alma, nós estamos dando os primeiros passos juntos para ver essa obra completa. Querido, querida, em alguma medida, todos nós já enfrentamos ou enfrentaremos angústias, tristezas, perdas, dores emocionais. Em alguma medida você já experimentou isso, talvez esteja experimentando e por certo experimentará. Sentimentos ou reações sentimentais ou experiências emocionais, boas ou não, todos nós viveremos ao longo do caminho. Eu diria que são coisas da vida. Jesus Cristo disse: não tenham medo. No mundo vocês terão aflições. De antemão o Senhor já disse: eu estou com vocês o tempo todo. Eu vou guiá-los, eu vou direcioná-los, eu vou ajudá-la, eu vou sustentá-la, eu vou guiar os teus passos, eu vou inspirar as decisões, as tomadas de decisões. Embora Ele nunca decida por nós, Ele vai nos dando o seu conselho, e nós é que vamos caminhando à luz da sua palavra, orientação e revelação. O que não significa que nós não passaremos por adversidades, que teremos que enfrentar dias maus. É verdade que a vida não é feita só de dias desafiadores, dias maus. Existem os dias bons também. Agora, a gente vai ter que aprender a conviver com essa alternância de tempos, porque a vida é assim. Eu costumo dizer para a comunidade que o dia da prosperidade é para a nossa alegria. O da tristeza e da adversidade é o que nos fará crescer. Talvez é possível que essas adversidades da vida, elas perdurem por um certo período de tempo. A maioria das pessoas quer saber, me pergunta se vai passar logo, se vai ser rápido, se vai demorar muito. São respostas que eu não tenho, não é? Até porque não sou eu quem fez o calendário. Não é eu nem você quem vai administrar as aflições, os conflitos, as lutas. O fato é que quando as nossas lutas, em todas as esferas, elas se prolongam, nós temos a oportunidade de amadurecer, de crescer e aprender o significado da palavra superação, que exatamente é a palavra-chave do nosso encontro neste dia. Eu quero pensar com você a respeito de superação, da necessidade que nós temos de superar esses dilemas da vida, esses conflitos, essas lutas, porque inevitavelmente vai acontecer. Chegará o momento em que nós teremos que nos posicionar no meio da ventania, não foi assim que eu disse? No meio do vendaval. Esses dias eu falei isso para a igreja, para você que estava comigo na celebração, que de repente sopra um vento contrário e eu vejo as coisas viradas de ponta cabeça, e aí eu tenho que tomar uma decisão. E o que é que eu faço? Desisto, desanimo, me entrego ou me posiciono, resisto, enfrento, e de repente eu me dou conta de que aquilo que parecia tão difícil foi superado, ficou para trás. Aquela dor, aquela lembrança, aquela memória, aquela aflição da alma, que tudo aquilo foi vencido em nome de Jesus. Todos nós precisamos passar por experiências assim, de amadurecimento, que hoje eu vou chamar de superação. O fato, queridos, é que em algumas vidas, estas superações, esse fecha ciclo e abre ciclo, não acontece da maneira devida. E o que acontece, bispo, quando essas coisas da alma não ficam bem resolvidas, não são bem tratadas ou solucionadas, e às vezes não é porque a pessoa não quer, às vezes é porque ela não sabe como, ela não consegue. Então, eu quero falar com você sobre
superação, levando em conta todas as dificuldades. Eu não estou dizendo para você que é fácil, eu estou dizendo para você que é possível, através da fé no nome de Jesus. Eu não vou falar de outra coisa que não seja fé, porque eu sou ministro do Evangelho. Então, é assim que eu tenho que trabalhar. Eu não sou um clínico, eu não sou uma pessoa da área técnica e profissional. Então, eu não posso dar conselhos, opiniões, eu não posso falar aqui a respeito de outro tipo de tratamento que não seja o espiritual, porque é onde eu vou me mover. O fato é que muitas pessoas estão transportando com elas uma série de cicatrizes dolorosas, males da alma que não foram devidamente tratados, que não foram resolvidos. Eu estou falando de pessoas que ainda estão perambulando pelo mundo doentes ou adoentadas emocionalmente, e elas não conseguiram encontrar cura para suas dores do passado, do presente. E se nós não fizermos algo, é possível que elas transportem essas dores emocionais pela vida inteira, até a morte. Então, eu gostaria que você que está me ouvindo desse a devida atenção para a sua alma, para a importância e para a necessidade de você estar emocionalmente equilibrado. Eu não vou falar emocionalmente bem o tempo inteiro, porque é possível que em algum momento você se pegue esgotado, cansado, atormentado, aflito. É possível que você se veja abalado, abatida. Em algum momento você diga: puxa, hoje eu não estou bem. Esses tempos, ou esses últimos tempos, não têm sido para mim tempos bons ou favoráveis. E você pode sim, você não é super-homem nem super-mulher, chegar até a exaustão emocional. Algumas pessoas adoecem, ficam com depressão, enfim, uma série de problemas na área emocional, e depressão é apenas um dos males que eu estou citando aqui, porque as pessoas não sabem como lidar, elas não sabem como resolver, elas entram dentro de um túnel e depois elas não conseguem sair, Elas vão para dentro de um buraco, de uma cova, e elas ficam para baixo, e elas não conseguem achar um meio de resolver aquele emaranhado, sabe? Quando a ponta desaparece e você não sabe nem como começar a lidar com aquilo. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos fazendo a Clínica da Alma, é para ajudar você a encontrar essas respostas, no melhor dos sentidos, a solução. Quando eu falo de encontrar a solução, eu não estou falando de assumir as responsabilidades e viver a sua história, porque você está vivendo a sua história e tem que assumir as responsabilidades pelas escolhas que vai fazer. E é uma excelente escolha não querer viver assim, deprimido, depressiva, angustiado, doente emocionalmente. Algumas pessoas chegam ao ponto de sentirem dores incapacitantes. E eu não estou falando de dor física, embora muita gente doente emocionalmente reflita essa doença, esse mal, esse peso opressor no corpo físico. Mas às vezes não é tanto a dor física quanto é um problema insolucionável, a dor do coração, Os problemas da alma, eles podem afligir tanto ou até mais as pessoas, e por isso essa coisa não pode ser menosprezada. Nós temos que dar a devida atenção, tratar de maneira efetiva para que haja cura de verdade. Então não estou falando de nós passarmos pano, estou falando de nós resolvermos isso. No meu caso, como ministro do Evangelho, eu sempre enxergo a solução na fé. No caso, eu estou falando não é na fé, mas é na pessoa de Jesus Cristo, em quem nós depositamos esperança, confiança, aonde nós encontramos o poder que nós precisamos para transformar tudo, inclusive a nós mesmos e a nossa vida, no caso emocional. Algumas pessoas eu já conheci ao longo do caminho que sentem dores incapacitantes, ou seja, elas ficam praticamente imobilizadas, impedidas de viver uma vida normal, como qualquer pessoa
deveria viver. Eu conheci ao longo desses anos no ministério, e tenho encontrado ainda hoje, casos onde as pessoas estão carregando tantos ferimentos. Estou falando aqui no sentido não só físico, porque eu lido com cura divina. Então, quando eu oro por cura divina, eu encontro pessoas com doenças físicas. Então, o ministério de Cristo lidava com a cura do corpo, a cura física. E a gente encontra no caminho, no ministério, muita gente doente, com doenças terríveis, doenças físicas, algumas visíveis, outras não, mas reais. Mas eu também encontro inúmeras pessoas que eu não consigo ver. Não é um tumor visível, não é uma sequela visível, aparente, mas é sequela, viu? Eu conheço muita gente sequelada emocionalmente, ferida por dentro, nos seus sentimentos, nas suas lembranças, nas suas recordações. Você sabe que o passado, para muitas pessoas, ainda é muito presente. As coisas velhas que já deveriam ter ficado para trás, continuam com elas. Elas vão andando e carregando esse peso, sabe? Elas estão maltrapilhas. Elas estão todas retalhadas por conta das coisas que elas tiveram que enfrentar. Umas vencidas, outras não. Alguns gigantes tombados, outros de pé, criando ainda uma série de dificuldades. Isso existe. No ministério, é algo com o qual eu convivo. Eu conheço pessoas que foram tão machucadas no passado que elas continuam afetadas, eu diria machucadas. Espiritualmente eu poderia falar envolvidas, amarradas, eu poderia dizer suprimidas, soterradas. Olha, eu podia falar tanta coisa com você, por isso que a Clínica da Alma ainda está na primeira temporada, porque tem muito assunto para nós conversarmos. Por quê? Porque fardos e pesos, vidas subjugadas pela luta diária, é o que mais eu encontro à medida em que eu vou pregando o evangelho para os aflitos, para os necessitados. Não faltam pessoas gritando socorro, ou não, porque algumas chegaram num nível de soterramento aonde elas já estão imobilizadas, elas não reagem mais. Eu tenho visto pessoas, e principalmente nesses dias, porque eu estou ministrando a Clínica da Alma, testemunhando coisas que afetam as suas atitudes, as suas ações, reflexos de coisas que elas viveram lá no passado e que ainda se manifestam nos dias atuais. Sentimentos reflexos seria um bom tema para isso que eu estou argumentando com você. Eu ainda não ministrei isso aqui. Nós podemos inclusive abrir aqui uma aba, não é? Um parênteses, e deixar aqui em aberto um bom assunto para nós conversarmos nas próximas ministrações. Sentimentos reflexos. O que é isso, bispo? Atitudes, comportamentos que a pessoa tem hoje, mas na verdade são sequelas de ontem, coisas que ela viveu. Parece passado, parece que já aconteceu. Só que quando você fala daquilo, quando você mexe ali, você percebe que existem reações na vida da pessoa de coisas velhas, mas que parecem praticamente atuais. Então ela reage ao assunto, à lembrança. Elas reagem quando você toca de novo naquele lugar onde a cura não aconteceu. Foi só uma casca que criou-se, escondeu aquele ferimento, aquele machucado. E aí você pensa, está sarado, está curada, mas não está só encoberto. O sentimento reflexo, ele vai aparecer, é só você começar a mexer de novo naquele lugar. Reaparece, se manifesta. Se eu estivesse na escada da fé, eu diria, é bem possível que a gente mexa e se manifeste de novo. O que, bispo?
Você está falando de coisas pesadas. Olha, querido, se nós formos tratar, nós vamos encontrar coisas de todo tipo, não é? Algumas coisas estão restritas apenas à vida emocional, outras estão ligadas mais diretamente às realidades do mundo espiritual, não são apenas sentimentos. Toda pessoa que passa muito tempo oprimida, ela tem uma grande possibilidade de se tornar uma pessoa perturbada. Há uma diferença entre opressão, entre possessão. E aí, se nós formos trabalhar, é só a gente começar a mexer e a gente vai encontrar de todo tipo de dor, cativeiro. E qualquer que seja o nome do cativeiro, é prisão. E em nome de Jesus, o ministério de Jesus Cristo, que é o nosso ministério, é quebrar as cadeias, romper os grilhões, destruir as amarras. A igreja de Cristo faz isso. Eu não vou fazer aqui uma ministração agora de libertação, no sentido de quebrar cadeias, romper grilhões. Isso está mais para a escada da fé. É um outro tipo de confronto, é um outro tipo de tratamento. Também é uma esfera de batalha espiritual diferente. Mas talvez você que esteja assistindo e acompanhando a Clínica da Alma, precise. Bispo, se eu preciso de um tratamento mais ofensivo, por exemplo, às vezes, querido, a gente dá um tratamento homeopático e resolve. Mas às vezes a homeopatia não vai fazer diferença. Claro que eu estou usando de figura de linguagem, tá? Eu não vou prescrever remédio, não vou sugerir tratamento clínico para ninguém. É só um exemplo que eu estou dando. Tem coisas que a gente consegue tratar homeopaticamente. É aquela coisa mais suave, a longo prazo. Às vezes o tratamento tem que ser alopático. Tem que ir logo com um antibiótico pesado, que é para poder cortar aquela infecção. E aí, bispo, aí tem que ir para a escada da fé. Aí a gente vai lá e faz um trabalho de confronto e libertação mais agressivo. Ou não, às vezes a pessoa não precisa de libertação nesse nível. Ela está mais na esfera das lembranças, das memórias, do autoconhecimento. Muitas pessoas, elas são, por conta dos traumas que elas viveram, das lutas que elas enfrentaram, são pessoas traumatizadas. Elas são pessoas inibidas, introspectas, pessoas que vivem assim, fechadas para dentro, né? E a Clínica da Alma trabalha exatamente essa questão, dessa coisa que está enrustida para o lado de dentro e que precisa aflorar, não é? Personalidades que precisam ser restauradas, mentes que precisam ser transformadas. Não é necessariamente endemoniamento, é isso que eu estou dizendo. É uma questão mais de emocional, está mais ligado à personalidade, ao temperamento, aos traumas e lembranças, às situações que foram vividas, mas não foram superadas. Deu para entender? Essas questões de superação, elas precisam ser tratadas, e a Clínica da Alma é um lugar ideal para a gente trabalhar. Principalmente porque essas lembranças, ou essas experiências, ou essa vida vivida, não é? E mal resolvida, ainda esteja aí, operando. Esse ponto nevrálgico, que precisa ser tocado, para ser curado, ainda não foi tocado devidamente. E isso pode, inclusive, estar afetando, consciente ou inconscientemente, porque muita coisa eu falo, a pessoa identifica enquanto eu estou dando uma aula feito essa aqui. Você vai dizer, puxa, isso que você está falando aí é alguma coisa que eu sei o que é. Você tocou num lugarzinho dolorido da minha alma e eu tenho percepção para isso. Mas você sabe, querido, que tem coisas que você carrega no seu corpo que também são dores emocionais e que você nem sabe, porque elas não são conscientes. Existem coisas da alma que são inconscientes, coisas que estão no seu subconsciente. Algumas coisas são tão profundas que você nem vai saber. Você já foi no médico alguma vez? E deve ter acontecido. E o médico diz, vamos fazer um exame. Aí ele apalpa aqui, ele diz, dói? Você diz, não dói. Você vê, não dói. Aí ele apalpa num outro lugar e diz, dói? Você diz, não, aqui não dói. Aí ele vai para um lugar onde você não estava sentindo dor, e ele toca,
E você diz, ai, aí doeu muito. Então, esse toque é necessário. Nós temos que descobrir aonde é que está essa lembrança, esse pensamento relacionado a que é essa dor que você sente. Vou contar um exemplo aqui que eu conto muito no seminário que eu faço de cura interior. Ele se chama Identidade e Destino. É muito comum no seminário eu falar sobre isso. Essas coisas escondidas da alma. Às vezes você acorda de mau humor, sabe? Muito mal-humorado. E aí alguém pergunta, o que aconteceu para você estar tão mal-humorado assim? Aí você diz, não aconteceu nada. Mas por que você está assim? Não sei, acordei desse jeito, né? Eu conheço pessoas que elas ficam tristes de repente, tá tudo bem, de repente vem aquele abatimento, e aí a pessoa diz, poxa, eu não estou legal. O que aconteceu com você? Eu estou meio para baixo, não sei. Aí você diz, deve ter algum motivo, por que você está triste? E aí você diz, olha, eu não tenho nem motivo para estar triste, mas eu estou triste. Eu também não sei por quê. Isso por que a pessoa pode sentir uma tristeza que ela nem sabe de onde vem? Então, isso a gente trata em cura interior, em clínica da alma. Tem resposta para isso? Sim, eu posso até ensinar. Não vou ensinar tudo agora porque não dá tempo. E outra, nós temos outras temporadas ainda. Mas querido, provavelmente já aconteceu com você. Comigo já aconteceu. Deu de repente, num dia, quando as coisas estão até legais, tudo bem, eu não estou bem. E aí você diz, eu tenho tanta coisa para estar feliz, e por que de repente vem essa tristeza do nada e eu estou abatido? Então, são essas lembranças inconscientes, são esses pensamentos que não estão aqui na minha memória recente, estão dentro do baú da minha alma, só que ainda está ali, vivo, e afetando pensamentos, sentimentos, comportamentos. Se eu estivesse no seminário, eu ia ensinar para você com detalhes. Vai ter oportunidade no começo do ano da gente fazer o Identidade e Destino. Aí você se inscreve e eu vou dizer para você de onde vem essa tristeza repentina, de onde vem essa raiva inexplicável, não é? Eu estava tudo bem, de repente assim, me bateu, não é? Fiquei deprê. As pessoas dizem assim, fiquei deprê. Então, isso tem um motivo. É que a gente tem que puxar o fiozinho da meada para encontrar. Por que do nada isso apareceu? Na verdade, querido, não é do nada. Isso sempre esteve aí. É que estava camuflado, escondidinho. A gente chama isso de padrão de pensamento. Quando ele não é tratado, hora ou outra, isso vai aparecer. Padrão de pensamento ou informação padrão. Essa informação padrão, a gente vai ter que tratar disso também. Não aparece o tempo inteiro, mas está aí, escondidinho. E querido, faz um mal terrível. Algumas pessoas, elas estão prisioneiras emocionalmente, exatamente porque em algum momento elas tiveram experiências traumatizantes e que não foram devidamente tratadas e resolvidas. Não houve cura. Aí o que acontece? Emocionalmente aleja. Não sei se você conheceu já. Eu já encontrei vários que foram aleijados emocionalmente. Eles não caminham normalmente, eles manquitolam na estrada da vida. Eles são sequelados, mas não é uma sequela física que você vê, é uma coisa que está ali embutida dentro dela. Normalmente, se não trata, essa pessoa vai acabar chegando em algum momento num esgotamento mental e emocional. Algumas ficam até com problemas mentais. E nesse caso aqui, problema mental, eu não estou falando de loucura. Eu estou falando de, por exemplo, depressão profunda. Se você for ao médico para tratar de uma depressão profunda, você vai ficar classificado dentro do contexto clínico como uma pessoa que tem problemas mentais, porque é na cabeça que a crise está acontecendo. Bispo, você já teve alguma experiência, por exemplo, de ficar depressivo? Sim. No seminário de Identidade Divina, esse que eu estou falando, eu dou até meu testemunho de quando eu fiquei
profundamente depressivo e orei pedindo a Deus que eu queria morrer. Aí você vai dizer: bispo, eu estou chocado, você não pode ter feito isso. Fiz, ainda bem que Deus não atendeu a oração, mas que eu pedi. E ó, querido, se Deus for atender esse pedido da maioria das pessoas, meio mundo vai morrer. Se Deus for atender o pedido de todo mundo que em algum momento diz: olha, eu queria morrer, não queria mais estar aqui, não tinha mais ninguém. Porque todo mundo já passou por situações onde disse: tá barra, eu não estou dando conta disso não, para que eu quero descer. Então, isso identifica você? É porque a gente é normal, viu? Fique em paz, você é uma pessoa normal, eu sou uma pessoa normal. Nós estamos num mundo cheio de adversidades. O que a gente não pode fazer é se render. Então eu tenho que reagir, eu tenho que me posicionar, eu tenho que buscar em Cristo, que eu sou um pregador do Evangelho. Eu vou buscar em Cristo a cura sobrenatural. Porque no meu caso, eu estou falando, querido, no seu caso, de nós encontrarmos na fé em Cristo Jesus a solução para todas essas nossas adversidades e dilemas. Não existem pessoas, bispo, que vão buscar tratamento para esses males na ciência? Sim. Algumas pessoas vão procurar já com disfunções gravíssimas. Eu mesmo já tive que buscar tratamento num determinado momento, eu estou te contando, porque eu estava descompensado emocionalmente. Exaustão, canseira, sobrecarga, estresse, não é? A vida ministerial é bastante estressante, porque a gente convive com muita gente que está no conflito, no problema, né? A maioria que nos procura está no meio do turbilhão, né? Dificilmente as pessoas vêm e dizem: olha, vim aqui só para te contar que a vida está assim, uma beleza. A maioria me procura e diz: bispo, está muito difícil, você pode orar por mim, você pode me ajudar, você pode me dar um conselho, você pode entrar nessa batalha comigo porque eu não estou vencendo sozinho. Enfim, algumas pessoas no seu desespero, elas vão procurar o Evangelho. E ó, eu vou dizer para você, tem um ditado antigo que diz que quem não vem por amor, vem pela dor. Mas isso é ditado, viu? Isso não é bíblico não. Às vezes as pessoas me dizem assim: bem que está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia de jeito nenhum. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito que quem não vem por amor, vem pela dor. Isso é ditado popular, tá? Infelizmente, muita gente só vai vir no sofrimento. Você está me vendo e me ouvindo? Bispo, as coisas, graças a Deus, não estão assim. Levanta as mãos, dá glória a Deus e segue em frente. Mas não vai dizer e pensar: nunca vai acontecer comigo, esse problema nunca vai bater na minha porta, porque a gente não sabe, né? Então a gente se prepara, se reveste, se enche. Se a coisa está toda aí favorável, vai no fluxo da graça e viva a vida abundante que o Pai planejou para você. Mas se no meio do caminho acontecer alguma coisa diferente do planejado, tem que estar preparado, habilitado. Não sei o que fazer, mas sei para onde ir. Não sabe o que fazer? Normal. Sabe para onde ir? Para onde que você vai? Vai para os braços do Pai. Vai lá na presença de Deus e diz: Senhor, é físico, o Senhor tem solução. É emocional, o Senhor tem solução. É espiritual, o Senhor tem solução. Não importa, o bom de você recorrer a Jesus Cristo em todo o tempo e tê-lo sempre à disposição é que você pode compartilhar com Ele tudo. E Ele é o único que tem solução para qualquer situação, inclusive para os males do seu coração. Hoje nós temos, como já temos há muito tempo, uma série de recursos disponíveis. E eu, como pastor, jamais vou dizer que você não deve buscar recorrer, porque é necessário. Muitas vezes as pessoas vão vir aqui e elas vão dizer: bispo, a situação é essa. Eu vou dizer para ela: você já foi ao médico? Você está fazendo algum tipo de acompanhamento, com aconselhamento, terapia ou qualquer coisa desse tipo? Algumas pessoas dizem: sim, eu estou fazendo um tratamento com aconselhamento, eu estou tomando remédio. Então, eu vou saber das situações normais com as quais as pessoas convivem. Então, jamais eu vou dizer para as pessoas que não utilizem, não é? Porque algumas pessoas vão resolver os seus problemas assim, com remédios, com terapias, com aconselhamentos.
Só que eu não sou profissional da área, então eu não posso dar palpite, eu não posso falar de nada que seja assim, no aspecto clínico, porque eu não sou profissional, eu sou pastor. Então eu tenho que me manter dentro da minha área. Então todo o aconselhamento, tudo que eu faço para ajudar as pessoas a vencerem esses seus problemas, está ligado à espiritualidade. No meu caso, a pessoa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo que eu uso é a palavra de Deus, e é assim que eu vou servir pessoas, através do ministério que Deus me confiou e a minha equipe, para ajudá-las a superar esses males, esses problemas. E a nossa fé e busca é para que não haja só remédio. Nós queremos cura. Nós oramos para que haja solução, não é? A nossa oração é melhora. Não, a nossa oração é sempre resolve. Isso pode levar tempo, pode ser dentro de um processo. Cada caso é um caso, mas eu sempre vou orar e buscar em Deus a solução para todo tipo de problema que nós encontrarmos, inclusive os da alma, os sentimentais. Muitas pessoas chegam em nós, os pastores, os ministros, e elas estão vivendo emocionalmente muito mal. Uma das coisas que eu percebo é muito comum no nosso dia a dia. Pessoas, por exemplo, lidando com dor de rejeição. É muito comum nós encontrarmos pessoas doentes porque são rejeitadas, ou pelo menos porque se sentem rejeitadas. Bispo, como é que você trata uma pessoa que tem dor de rejeição? Com amor e aceitação. Com amor e aceitação. Se a pessoa se sente discriminada, rejeitada, reprovada, resistida, se a pessoa se sente não amada, no meu caso, como ministro do Evangelho, eu vou apresentar para ela o que vai curá-la, amor verdadeiro, que é tudo que ela não encontrou. Há uma canção que nós cantamos na comunidade, muito antiga, eu canto de vez em quando. Ela diz assim: o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Então é isso que eu faço. Eu derramo bálsamo, eu curo pessoas com o amor de Deus. Se ela estiver no escuro, eu vou ajudá-la acendendo uma lâmpada na escuridão. E se ela estiver desorientada, eu vou mostrar para ela a direção, usando a palavra. De todas as maneiras possíveis, eu vou usar o mesmo recurso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A palavra de Deus. Lembrando que Deus diz, eu sou a palavra. Então, eu pego essa palavra, e a maioria das pessoas tem dificuldade no primeiro momento de discernir, de entender, de conhecer, de se relacionar com a pessoa do Deus eterno. Porque não conheceram, porque não cresceram ouvindo, porque ninguém nunca apresentou, ou porque se apresentou, foi um conhecimento superficial. Acaba, querido, que a pessoa que não teve uma experiência pessoal e profunda com Jesus, uma pessoa que não tem muita orientação para todas as outras coisas, porque Ele é o centro. Quando a pessoa encontra o centro, fica mais fácil entender o mundo ao redor. Mas quando a pessoa não teve uma experiência profunda com aquele que é o centro de todas as coisas, todas as outras coisas ficam desorientadas. Então, o meu papel como ministro do Evangelho é dar centro, é oferecer para ela um eixo, não é? Eu creio que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas e que tudo orbita em torno dele. Quando Cristo está no lugar dele, todas as coisas entram no seu devido lugar. Mas quando Jesus não é o centro, aí, querida, a pessoa tende a colocar a sua orientação, a condução da sua vida em outras coisas, o que pode ser extremamente perturbador, né? Porque se só Cristo é o centro, onde que eu vou achar um prumo para mim que não seja nele? Eu não sei onde é que está teu prumo, eu não sei onde é que está teu centro. Agora, se for preciso, nós vamos ter que ajudar você a encontrá-lo.
Mas uma vez que você o encontrar, agarra com toda a força do teu coração, porque qualquer coisa que estiver fora do lugar vai se reorientar através de Jesus Cristo. Você vai encontrar essa paz. A paz não é a ausência da guerra, eu já te ensinei aqui. Paz é a presença de Cristo. Então, aonde ele entra e assume o lugar, as coisas se reorganizam em torno dele. E aí não é que não há problema. Problema nesse mundo sempre há. A questão é que dentro de mim as coisas se organizaram, não é? Não é ausência de guerra, é presença de Cristo. E isso é paz verdadeira. O salmista escreveu no Salmo de número 147, no versículo de número 3: só ele devolve a alegria aos tristes de coração e cura as suas feridas. Olha que coisa extraordinária. Aqui está o segredo, praticamente, o resumo da minha primeira temporada de Clínica da Alma. Praticamente nesse versículo a gente resumiu tudo. Só ele, eu estou falando aqui de Jesus Cristo, só ele devolve a alegria aos tristes de coração e cura as suas feridas. Eu gostaria que você mantivesse aberto seu coração para receber isso tudo que nós estamos derramando, encontro após encontro. Talvez por causa da sua necessidade você quisesse que tudo acontecesse de uma vez, mas não é assim, viu, querido? Nós estamos trabalhando numa construção. Você leva uma vida inteira para aprender a pensar errado, e eu tenho aí alguns meses para ensinar você a pensar direito, que uma vida inteira você não foi capaz de compreender. Estou falando você por dentro, você por fora, o mundo ao seu redor. Isso tudo faz parte da sua história. Isso tudo pode ser administrado, recolocado e bem firmado, se você tiver disposição. Até porque Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se você buscar nele, eu tenho certeza que você vai encontrar cura física, cura emocional, cura espiritual. O mesmo Cristo que amava, ama. Ele amava, ele perdoava, ele purificava, ele libertava. E da mesma forma ele continua fazendo isso, porque ele é o mesmo Deus imutável. Ele é um Deus que não muda nunca. Mas se você se render, ele é capaz de mudar você. E as coisas começam a mudar quando você muda a sua maneira de pensar. Bispo, eu estou tão convicto de coisas erradas, de pensamentos que foram deformados por outras pessoas, por situações, por circunstâncias. Você sabe, querido, que essa deformidade mental, ela não é tão difícil de ser encontrada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não se conformem com esse século, transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Não se conforme é como se o mundo tivesse uma forma e tentasse botar a sua cabeça dentro. Não se deixe conformar existe um formato que é do mundo. Se o mundo consegue colocar a sua cabeça dentro dessa forma, ou se você permite que esse mundo conforme a sua maneira de pensar, você vai pensar exatamente igual o mundo pensa. E se você me perguntar como é que o mundo pensa, bom, Deus diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E ele não estava falando da mente de Cristo que nós recebemos quando nós fomos regenerados e transformados, nascidos de novo. Essa nova mentalidade que vem da experiência com Cristo, essa precisa ser mantida e amadurecida. Quando o Senhor diz: os meus pensamentos não são os de vocês, Ele está falando daquele pensamento antigo, daquele velho jeito de pensar, escravizador. Porque a nova mentalidade é libertadora. Eu oro para que nesse momento, enquanto eu estou falando com você, você consiga detectar a necessidade de mudar alguns padrões de pensamento que você carrega com você ao longo de uma vida inteira, que aliás
São esses pensamentos deformados que nutrem a dor na sua alma. Se você me perguntar de onde vem, bispo, essa angústia, essa tristeza, essa dor, esse tormento, ele pode ser consciente ou inconsciente. A raiz desse problema, olhe para mim, é padrão de pensamento ou informação padrão. Aonde que está essa informação padrão? Dentro da sua cabeça. E quem foi que colocou isso aí? A vida, pessoas. Não fique com medo, pode ser até semente demoníaca. Como assim, bispo? Querido, muita gente lançou informações aí na sua cabeça ao longo da história da sua vida. E o fato é que todas essas informações foram entrando e criando uma maneira de pensar. Certa ou errada, nós vamos ter que olhar aí dentro e verificar. Eu vou te dando os textos, eu vou te ensinando a verdade, você vai comparando com aquilo que você pensa, com aquilo que você acredita, com aquilo que é verdade para você, e de repente você diz, ué, mas eu estou pensando uma coisa absolutamente diferente do que diz a Bíblia. Então nós vamos ter que verificar. Da onde que veio esse pensamento? Foi o que me falaram a vida inteira. E eu sempre considerei que isso fosse verdadeiro. Então, pode não ser. Por quê? Foi a palavra de Deus que disse? Não, não foi. Quem disse foi uma pessoa, que aliás, essa pessoa que falou me machucou muito, viu, bispo? É? Sim. Aliás, só de pensar nessa pessoa já me deu um nó aqui na garganta. É? Sim. E se eu começar a falar, eu acho que eu vou chorar. Isso chama-se sentimento reverso. Pensamento reverso. Viu? Só de falar, voltou a lembrança. Mas é coisa de hoje? Não, já faz algum tempo. Então, querido, é disso que nós estamos falando. Pensamentos reflexos. Eu falo de uma coisa para você agora, no presente, e você remete a uma situação velha lá de trás, que ainda está viva, embora esteja enterrada. Ainda está viva. Por que você está dizendo que está viva? Porque eu estou falando, você está com o nó na garganta agora, sendo que essa coisa já aconteceu. Querido, se essa coisa ainda está viva dentro de você, provavelmente ela não está resolvida. E aí o que eu faço? Bom, clínica da alma é uma boa opção. Mas você vai interromper, bispo. Eu vou interromper a temporada, mas o Espírito Santo não vai interromper a sua operação. Nunca se viu um Deus igual nós, que trabalha dia e noite em favor daqueles que esperam e confiam nele. Isso significa o quê? Que o trabalho de Deus é diuturno. Eu disse aqui domingo, o nosso Deus trabalha incansavelmente o tempo inteiro, o tempo todo. Deus é bom e Ele quer revelar sua bondade, misericórdia e fidelidade, em última instância o seu amor incondicional. E esse amor pode fazer o que por mim? Tudo. O que o remédio não faz, o que o médico não fez, o que seu marido, sua esposa, seus filhos não farão, seus amigos. Tem um limite aí, viu, querido? Existe um lugarzinho restrito, onde só cabe você e Deus. E é nesse lugar que você vai ter que encontrar a resposta que você está procurando. Se você não encontrar em Deus, não vai achar em lugar nenhum. Escuta. Se você não achar o seu verdadeiro valor em Deus, você não vai encontrar em lugar nenhum. Se você não encontrar essa autoestima valorizada na pessoa daquele que mais te ama, Jesus Cristo, você não vai encontrar em lugar nenhum. Isso aqui é assunto do seminário de identidade divina. Eu estou me antecipando, estou dando um spoiler para você. Bispo, você acredita que há algo que seja extremamente divino, que eu poderia abraçar com toda a minha fé, para ver essa restauração de Deus acontecer de maneira profunda na minha vida? Sim. Há uma palavra com um poder potencial, que pode mudar a história da sua vida, e a maioria das pessoas que busca cura emocional precisam experimentar. O que você está falando? Perdão.
Você está falando de quê, bispo? De perdão. A maioria das pessoas que sentam numa cadeira e dizem, bispo, eu preciso de ajuda. Eu ouço, eu penso, e eu ouço de novo, porque em cura interior, em libertação emocional, a gente tem que mais ouvir do que falar. E a gente ouve, e a gente começa a orientar. Eu não tomo decisões, eu não faço escolhas. Eu ouço e oriento. A Bíblia diz assim, bispo, mas o que você acha? Não acho nada. Mas o que você pensa a respeito disso? Não penso nada. A Bíblia diz. Quando o assunto é perdão, as pessoas fecham o rosto, fazem fusquinha, ficam quietas, olhando, quando não fazem cara feia, abaixam a cabeça. E eu sei, querido, que eu toquei num lugar delicado. Ah, bispo, nós não temos que falar disso hoje, temos. Em algum momento nós vamos ter que falar. Perdão é fundamental para a cura interior. Uma pessoa que quer ser curada e não quer conversar sobre perdão, dificilmente vai encontrar a restauração que procura. Por quê? Porque o perdão faz parte. Se você me disser, bispo César, quando Jesus foi levantado naquela cruz, debaixo de vergonha, humilhação, perseguição, desprezo, abandono, acusação, querido, tudo que o homem podia fazer de ruim para alguém, fez para o Cristo, que só amou, que só se ofertou. Algumas pessoas dizem, bispo, você não sabe o que tiveram coragem de fazer comigo. Ah, eu faço uma ideia porque eu estou olhando para o Cristo que é perfeito. E fizeram aquilo tudo com Ele. O que é que não vão fazer comigo, com você? Que somos todos falhos. Como dizem os mineiros, judiaram muito do meu Jesus. E ele fez o que, bispo, quando foi levantado? Naquele ambiente infernal. Quando foi levantado naquela cruz, lá no Monte Calvário, ele fez uma oração que começou assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Primeiro pedido, perdoa. Bispo César, perdoa. Eu não entendi? Perdoa. Isso não é fácil. Eu tenho certeza que não. Mas eu também tenho certeza que é possível. Até porque, querido, esse perdão, ele vai brotar não de um sentimento, de um raciocínio. Primeiro por obra do Espírito Santo, que traz convencimento. Então o perdão é sobrenatural. Não é alguma coisa que você faz sozinho. Ele é sobrenatural. Mas ele sempre surge junto de uma escolha. Você não perdoa porque sente. Você perdoa porque decidiu. Perdão é uma decisão. É uma escolha que você faz. Por entendimento. Você quer ser livre ou prisioneiro? Bispo, eu não sou nem louco de falar que eu quero ser prisioneiro de alguma coisa. Então perdoa. Porque não perdoar é o mesmo que dizer quero ser escravo para sempre. Porque a falta de perdão mantém você na prisão. E você não é nem louco para querer viver aprisionado para sempre. Você quer dizer o que, bispo? Que a chave que abre a porta da prisão é o perdão. A chave que abre a porta da prisão é o perdão. Bispo, eu não sei se eu estou preparado para quê? Para ser livre? Você gostou desse lugar? Onde os demônios chicoteiam como se fossem carrascos? Bispo, eu não estou entendendo o que você está falando. Querido, uma pessoa que não perdoa, ela expõe os próprios lombos para o inimigo chicotear.
É uma história que Jesus contou. Olha para mim que eu vou contar rapidinho para você. Jesus disse que uma pessoa, ele estava endividada. E ela foi levada à presença de um rei, que tinha direito de cobrar dela a sua dívida. Mas ela pediu misericórdia. Ela alegou que não tinha condição de pagar. O rei se compadeceu dela e mandou ela embora, perdoada da dívida que devia. Só que quando saiu dali, ela encontrou uma pessoa que devia para ela. Inclusive devia menos do que ela devia para o rei. Só que ela não levou em consideração o perdão que recebeu. Ela pegou o sujeito pelo colarinho, espancou e disse: me paga o que você deve. Uma pessoa viu e disse: pera lá, esse aí não é o que foi perdoado agorinha ali de uma dívida maior? E está batendo na cara desse aqui, dizendo que quer receber e não é capaz de perdoar. Vou contar para o rei. Disseram para o rei: aconteceu assim, assim, assim. O rei mandou chamar o cidadão de volta. Diz: vem cá, você me devia muito mais, eu perdoei. Agora você vai lá e bate na cara do outro e diz que não perdoa? Pois então você vai para a cadeia, você vai ser preso e você vai ser entregue na mão dos carrascos. Porque é isso que você decidiu para você. Estou contando resumidamente. O inimigo não precisa afligir você emocionalmente, bater, e torturar, e oprimir, e acusar, e envergonhar, porque você decidiu manter essa promissória podre dentro de você. O quê? Uma promissória podre. Você está querendo receber uma coisa que não vale nada. Escute o que eu estou lhe dizendo. Jesus Cristo nos ensinou a orar: nos perdoe, assim como nós temos perdoado. Do jeito que eu perdoei, perdoa. Mas e se eu não quero perdoar? Ou não sinto de perdoar? Dá um tempo, eu ainda não senti. As pessoas dizem para mim: eu ainda não senti de perdoar. Eu ainda não estou preparado para isso. Querido, querida, quanto tempo você quer se manter prisioneiro desse carrasco? Estou falando de espíritos malignos. Quanto tempo você ainda quer ficar debaixo de sofrimento e dor, sendo que a porta da prisão já foi aberta para você? É você que tem que decidir: não quero mais ficar aqui. Ué, mas como é que eu me livro disso? Abre mão dessa promissória podre, rasga, diz: eu tenho direito de receber, porque ele é o meu ofensor, ele é o meu devedor. Eu tinha direito de receber porque ele é, de fato, o meu devedor. Só que eu abro mão, não quero mais isso. Rasguei o escrito da dívida, pronto, não quero mais. E só me fez mal. Vou liberar esse cidadão, vou liberar essa cidadã. Vai viver sua vida, porque eu não quero você amarrado na minha, feito um peso que me impede de caminhar, de avançar. Bispo, nós vamos ter que conversar mais a respeito disso. Pois vamos. Vai ter uma nova temporada já já. A gente pode até começar a nova temporada falando de perdão. Ah, bispo, eu não sei se eu aguento tratar desse assunto. Só de falar meu olho encheu de lágrima. Querido, se você aguenta viver com esse fardo nas costas, claro que você vai aguentar falar do assunto comigo, até porque nós vamos sentar para tirar o fardo. Então você respire fundo e deixa Deus tratar. Ah, bispo, vai ter que ser cirúrgico. Não tem problema. Respira mais fundo. O bisturi de Deus já está trabalhando. O bisturi de Deus já está cortando. A palavra de Deus é assim, uma espada cortante. Consola quem está perturbado e perturba quem está conformado. É assim que o Espírito Santo trabalha. Tira paz. Só que é num sentido bom, né? Incomoda. Se você, querido, fosse ferido pela espada do Espírito, não sentisse nada, é porque já é uma lepra. Sabe, quando a lepra toma conta, aí perde a sensibilidade. A gente fala, a pessoa nem liga. Agora, quando a gente fala e a pessoa diz: opa, isso daqui me feriu. O Senhor vem, faz a ferida e depois ele vai lá e cura. Ele vai lá e toca na onde dói para você perceber: essa coisa aqui está mal resolvida. Você precisa tomar uma decisão em relação a isso. Nesse caso, bispo, que decisão eu devo tomar? Perdoar, evidentemente. Mas isso é simples assim? Não. Simples não é, mas impossível também não é. Eu digo que não é simples porque você, querido, talvez
já esteja curtindo essa coisa há um bom tempo. Aconteceu faz tanto tempo, eu estou falando, você não está lembrando? Algumas pessoas, quando eu entro nesse assunto, elas fecham o rosto assim, o olhar, como se elas me dissessem: você não vai chegar ao ponto de dizer que eu tenho que perdoar essa criatura. Querido, querida, escute, perdoar não é esquecer, é lembrar e não sofrer. Perdoar não é esquecer, é lembrar e não sofrer. Então, você ficou com uma amnésia acerca daquilo tudo que viveu? Não, eu lembro perfeitamente. Mas está sofrendo, amargando a boca, que nem um fel? Não. Alguém vai dizer: mas como é que você é capaz de perdoar uma coisa dessa? Graça de Deus é sobrenatural, é uma coisa divina. Eu consigo ter paz, eu consigo perdoar e amar. Amar não é no caso de amar e ignorar aquelas coisas todas que no fundo eu sei, mas é uma capacidade sobrenatural de superação, de dizer: Deus me colocou num lugar acima de toda essa situação, e vendo do alto, agora eu enxergo de uma outra perspectiva. Eu percebo que havia um emaranhado de coisas acontecendo ali, envolvendo o físico, o emocional, o espiritual, o sentimental. E não é agora só não. Aqui tem uma soma de história que eu vivi. E dentro dessa história que eu vivi, tem muita informação, tem muito fato, né? Muita coisa que a gente não trata disso assim de maneira geral. A gente considera uma porção de coisas. Mas é importante que você saiba, querido, que mesmo considerando e compreendendo à luz do Espírito esse universo de coisas ao meu redor, Deus me coloca acima disso em Cristo e me deixa ver através dos olhos dele, a sentir com o coração dele. Até o meu pensamento, eu aprendi a pensar como ele pensa, é numa outra perspectiva, é num outro valor, é numa outra consideração, é num outro critério. Eu estou falando de algo, querido, sobrenatural, possível, porque o Espírito de Deus é Deus, e até o impossível ele faz, se for necessário, para ver você abençoado, bem, feliz outra vez. É possível, bispo, ser feliz de novo? Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Porque o perdão é possível. No que depende de Deus, ele já está até disponível. Se o próprio Deus Todo-Poderoso já disponibilizou, quem é que vai dizer que eu não sou capaz? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Uma das questões mais importantes na área de cura interior, para quem ministra cura como eu não sou o único, evidentemente, esse é um assunto que não pode ser pulado. Nós temos que abordar, temos que ter coragem para falar, para tratar, porque essa raiz de amargura não pode viver dentro de você. Você falou o quê? Raiz de amargura. Já deu para você entender, né? Quase que deu para enxergar. A amargura enraizou, se tornou uma coisa imensa. Bispo, como é que é conviver com uma coisa dessa? Um tormento, claro. Você não precisa viver ressentido. Até porque ressentimento também é uma coisa extremamente prejudicial. Mas a graça de Deus é poderosa para cancelar o efeito. A graça do Senhor é suficiente para quebrar esse mal, para anular essa coisa maligna que pode levar inclusive à morte. Estou falando em todos os sentidos. Será, bispo, que existem pessoas que morrem de tristeza? É possível que alguém morra de infelicidade porque não tem mais perspectiva? Tem pessoas que vão se deprimindo e acabam assim. Bispo, e se a pessoa chega num grau de aprisionamento por causa da amargura, do ressentimento, do abandono?
da infelicidade desse mundo e do viver diário. Isso pode acontecer? Bom, no ministério a gente encontra as pessoas porque elas vêm procurar ajuda. E aí a gente acaba conhecendo, querido, um universo emocional tão grande, onde todo tipo de sentimento pode se manifestar. E aí, bispo? Aí a gente pega a pessoa e apresenta para ela o Rei da Glória. Ele é pura luz. E aí, ele estende a mão e diz assim: vem, você que está cansado, sobrecarregada, você que está oprimido, perdido no meio dessa situação, perdido nesse passado que você viveu, nesse presente que você não consegue entender, nesse futuro que você não consegue enxergar, você que está aí desorientado emocionalmente, vem a mim, cansado, sobrecarregado, oprimido, vem que eu vou te aliviar. O Espírito Santo, ele tem acesso a esses lugares da nossa alma onde nós não conseguimos acessar. Estou falando do inconsciente. Sabe aquelas coisas que eu nem sabia que estavam arquivadas dentro de mim, mas estão lá, viu, querido? Eu vou chamar de arquivo morto. Esse arquivo morto é terrível. Tem uma porção de coisa velha lá, mas está registrado, né, bispo? Isso que é ruim, porque se fica registrado, em algum momento acaba lembrado. O efeito continua aparecendo mesmo depois de tanto tempo. Quem tem acesso a esse lugar? O Espírito de Deus tem. Lá no meio da poeira, daquela velharia, daquela coisa suja, porque normalmente lugar que fica assim, arquivos guardados, fechados, normalmente sempre tem lá até bicho, por isso que a gente faz libertação. E aí o que a gente faz? Estende a mão para o Senhor e diz: Senhor, eu não sou capaz de entrar e sair, então eu preciso que o Senhor me conduza aí na rua das memórias, a essas lembranças que para mim são assim assustadoras. Eu não gostaria de ter que passar por aí, mas se for para curar, mas se for para libertar, mas se for para sarar, tem que enfrentar. Nós vamos entrar na rua dessa memória e vamos lá, confiando que o Senhor, que é luz, pegou na nossa mão. Senhor, eu quero passar e eu quero sair, eu não quero ficar lá nesse lugar. Então, querido, mesmo que seja para revelar a verdade, se for preciso, você vai ter que encarar. Que verdade que o Senhor revelaria? A verdade que liberta. Aonde que está essa verdade? Na pessoa do Cristo, na sua palavra. Você precisa ouvir o que ele tem para dizer, principalmente dessa situação que para você está tão certa e que pode ser, na verdade, um grande engano. Bispo, mas aconteceu. Eu sei que aconteceu. É que existe, querido, verdade e verdade. Existem coisas que são absolutamente verdadeiras para você, e você, quando é confrontado com a luz do Evangelho, vai perceber, existe uma verdade maior do que essa daí. Então, é verdade que isso aconteceu? É verdade. Só que existe uma verdade que é a verdade de Deus. Já estou entrando no seminário aqui, estou dando spoiler. Bom, eu vou concluir o pensamento para você não ficar aí pensando. Chega um momento, querido, em que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo nesse processo de cura, onde o Espírito de Deus vai dizer: como é que é seu nome? No meu caso, César, isso aqui é verdade? Aí você vai dizer: é verdade. Talvez ninguém saiba, mas isso realmente aconteceu. E isso aprisionou a minha alma, mas é verdade. Aí o Espírito Santo vai ter que mostrar para você uma verdade maior do que a sua. Uma verdade que é mais verdadeira. É como se o Espírito Santo dissesse: César, isso é verdade, aconteceu, mas deixa eu te mostrar, isso aqui também é verdade. E ainda que você não tenha visto, aconteceu. Agora você escolhe em qual verdade você quer apoiar a sua vida. Essa aqui te aprisionou, essa aqui vai te libertar.
O que você está falando, bispo? Estou falando de alguma coisa que nós ainda vamos entender amadurecendo a nossa caminhada. É a essência do seminário de identidade. É nisso que eu trabalho, com as verdades. A verdade do fato, a verdade da fé. A verdade do fato e a verdade da fé. A verdade do fato e a verdade da fé. Isso existe? Existe. Isso funciona? Comigo funcionou. Para todas as pessoas com quem eu compartilhei e ensinei, deu muito certo. Quem conversou comigo depois diz: bispo, esta palavra é libertadora. E eu quero compartilhá-la com você. Você que ainda está em busca de uma resposta, mesmo tendo dentro do peito, hoje, enquanto está assistindo essa ministração, um monte de perguntas que parecem sem solução. Não é verdade. O Espírito de Deus é capaz. Eu quero que você acredite nisso. Não há impossíveis para Deus. Então há superação? Claro que há. Eu posso prevalecer a tudo isso que é verdadeiro, que aconteceu comigo, bispo. Não tem problema nenhum. Eu vou terminar a nossa ministração daqui a pouco, contando para você rapidamente uma história que vai servir de base para eu começar a nova temporada. Eu conheço a história de um rapaz que viveu coisas terríveis. Tinha tudo para dar errado e não acabou que deu certo. Como, bispo? Deus mudou a história do rapaz. Está na Bíblia. Não é história inventada, não. Está na Bíblia. O moço tinha um passado doloroso, que só a graça de Deus poderia mudar. E mudou. Aliás, na Bíblia há muitos exemplos iguais a esse. Mas existem parábolas da vida atual. Eu tenho conhecido pessoas que têm experimentado desse mesmo poder transformador da graça, e elas testemunham andando comigo: bispo, aquilo que você contou que parecia ser uma história, virou a minha experiência, agora é a minha história de vida. Não é a libertação é a minha experiência, e é verdadeiro, acontece mesmo, aconteceu comigo. Eu sou prova viva de que Deus cura almas. Claro que cura memórias, cura lembranças, cura experiências dolorosas. O Deus que cura o físico e transforma o espírito, Ele também pode mudar a sua alma, ainda que seja às vezes num processo de glória em glória, até se tornar uma nova história. A gente canta isso na igreja: uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. E tudo aquilo que perdido foi lá para trás, eu ouvirei da sua boca: tenho algo novo, um recomeço, um novo tempo para você viver na minha presença. Às vezes, querido, para a pessoa viver essa novidade, nós temos que ir lá tratar com a tal da raiz da amargura, arrancar isso, querido, completamente. Dá para arrancar a raiz de amargura? Dá. É trabalhoso, mas dá. Quando eu digo que é trabalhoso, eu estou falando do processo que vai levar a pessoa a receber, a entender. Na verdade, o processo é assim, você conhece, é preciso conhecer, depois você precisa concordar e então confiar. Estou dando spoiler demais. O processo é assim, tá? Já vou te contar. Você conhece, você concorda, você confia. O Espírito Santo vem e faz. Mas dá para acontecer? Eu vi acontecer uma porção de vezes. Quando eu termino o seminário de identidade, normalmente as pessoas estão chocadas, impactadas. Eu já fiz tantas vezes e toda vez eu mesmo fico boquiaberto. Eu digo: Senhor, que maravilhosa graça é essa que cura o emocional das pessoas, que muda a mentalidade delas, que transforma a vida delas de verdade. Aconteceu comigo.
Deixa eu contar rapidamente aqui, porque nós vamos orar. Eu já tenho até escrito aqui a aula da nova temporada, da segunda temporada. A primeira aula vai ser baseada nisso aqui, ó. Uma pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa amargurada e teve a sua vida totalmente transformada por causa da graça de Deus. Essa história está lá no Velho Testamento. É de um personagem bem conhecido na Bíblia. Ele foi desprezado pela própria família, mais especialmente pelos irmãos. Acabou vivendo numa situação deplorável. Ele tinha um sonho, e nesse sonho ele estava sentado num trono. Mas ele se viu um dia dentro de uma masmorra, feito um escravo prisioneiro. Passaram-se muitos anos, do sonho até a realidade, do sonho se transformar em verdade, e ele ser colocado numa outra posição. De fato aconteceu, e quando ele se viu naquele lugar de honra que ele havia desejado, ele reencontrou quem ou aqueles que o desprezaram. Seria um ótimo momento para vingança, porque a lembrança de tudo aquilo veio à tona, claro. O abandono, a rejeição, a humilhação, o desprezo, a dor da solidão, tudo aquilo, querido, que foi vivenciado, veio à tona na hora em que o nosso personagem ficou diante daqueles que fizeram para ele tanto mal, mas ele mesmo deu um testemunho. O próprio Deus transformou o mal em bem. E vocês estão aqui agora na minha presença, disse o personagem da nossa história. E eu poderia vingar aquele passado horrível que eu vivi por causa daquilo que vocês fizeram comigo, mas eu vou fazer diferente. Ao invés de condená-los, eu vou abençoá-los. Você já sabe de quem eu estou falando até. A história está em Gênesis. Começa lá no capítulo 37, vai até o capítulo 42. Se você continuar lendo um pouquinho mais, porque a história não acaba ali, acaba esse ciclo. Você ainda vai encontrar lá no capítulo 50, um pouquinho mais. Eu queria muito que você alegrasse o seu coração, mesmo que eu não esteja dando os detalhes. Estou fazendo só um tira-gosto para você dizer quem é esse personagem, bispo. Dentro do contexto que Deus me deu, é você. Dentro da profecia que eu recebi de Deus para fazer essa temporada e essa última aula, você é a pessoa que está na mira da graça de Deus. Na mira da graça de Deus. E eu não estou dizendo que ela já não tenha sido revelada, que ela não esteja sendo derramada e que você já não tenha experimentado. Eu estou dizendo, querido, que Deus continua trabalhando para aperfeiçoar aquilo que um dia começou na sua vida e que ainda não está completo, porque você ainda está na terra, nessa jornada, vivendo dia após dia aquilo que a gente chama de promessa ou propósito de Deus. O passado desse rapaz aqui que eu estou contando foi muito doloroso, mas o final da história foi maravilhoso. Por quê? Porque Deus reverteu. Bispo, eu queria saber, esse rapaz em questão superou? Ele conseguiu experimentar o poder da superação que você falou lá no comecinho? Superou, por exemplo, o desprezo e o abandono? Ele conseguiu superar aquilo que a família, a própria família fez. E ele sofreu tanto. Será que ele conseguiu
superar tanta dor e sofrimento? E não é que aconteceu? E se você procurar o elemento lá, perdão, você vai encontrar assim a cerejinha do bolo. Quando ele, com todo o poder que tinha, podia ter devolvido o mal que recebeu, tomou uma decisão e disse: eu perdoo. Eu perdoo. Alguém vai dizer: mas ele rasgou a promissória que dava direito para ele receber, escrito de dívida podre. Receber aquilo, querido, não vale a pena. Ele estava sarado, ele estava liberto, ele estava amadurecido, transformado, preparado para aquele momento. Eu não vou cobrar nada, porque eu cheguei aqui pela misericórdia e a graça de Deus. A mão de Deus esteve o tempo todo orquestrando aquilo que na hora eu não estava entendendo, mas que agora eu entendo. Foi Deus que me pôs nesse lugar. Vocês nem sabiam que naquele momento, quando vocês quiseram me lançar fora da vida de vocês, vocês estavam me lançando nos braços de Deus, para que eu pudesse viver o propósito que Ele havia escrito para mim. Você já sabe que eu estou falando de José, né? Os irmãos disseram: vamos lançar ele fora, bem longe, nós não o queremos aqui. Eu vou fazer uma brincadeira. Talvez ele tenha sido jogado na lata de lixo. Só que não sabiam que aquela lata de lixo pertencia a Deus. Daqui. Vocês não sabem o valor que tem? Eu sei. Vocês não querem por perto? Eu quero. Vocês acham que não serve para nada, não vale nada? Pois eu pego aquilo que o mundo considerou vil e faço disso algo extraordinário. Vou fazer uma coisa maravilhosa no mundo. E vou usar exatamente essa pessoa que vocês acham que não tem valor algum. O maravilhoso foi saber, querido, que algo extraordinário aconteceu, e não foi do lado de fora, só porque o nosso personagem está honrado, vestido com roupa boa, sentado num trono usando um anel. Alguém vai pensar: uau, realmente a coisa deu certo, porque olha a posição honrada, olha a condição de vida, a qualidade de vida que esse rapaz que saiu lá do meio dos hebreus está vivendo agora. Não, querido. A coisa mais preciosa nessa história está dentro do peito do José, do lado de dentro, onde o Espírito Santo pôs a mão com um toque de cura. E não foi só ele não, viu? Porque ele foi curado, mas quem estava ali em volta chorou. E os irmãos ficaram todos feridos e magoados? Não, querido, você vai olhar a história, você vai ver que Deus restaurou todo mundo. Normalmente quando Deus está fazendo uma obra gloriosa assim, não fica restrito a você, alcança todo mundo que estiver ao seu lado. O José está transformado. E as memórias dele? Aí é que está, bispo. E quantos males ele pode ter carregado dentro do peito? Não carregou mal algum. Vou terminar só para deixar aqui um gostinho de quero mais. Um filho que o José teve lá no Egito, ele colocou nele o nome de Manassés. O outro ele chamou de Efraim. Um deles, o nome significa Deus me fez esquecer. Esse esquecimento aqui não é amnésia, não. Porque a gente não esquece do que aconteceu. A gente não sofre por causa dos acontecimentos. O nome do outro filho, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez um homem bem-sucedido. E querido, o sucesso aqui estava do lado de dentro. Porque ele venceu aquilo que poderia ter feito dele um homem opresso. O seu passado, a sua história de vida, as marcas que ele carregava eram marcas de experiência. Os açoites da vida só serviram para amadurecer a fé, o relacionamento daquele jovem chamado José, que se tornou um grande homem na presença de Deus e em toda a terra. Estou terminando aqui. Vou orar com você, fazendo menção de algo que o salmista escreveu
no Salmo 139, no versículo 23 e 24. Ele fez uma oração, expondo o peito para Deus. Ele disse: examina-me, ó Deus, e conheça meu coração. Não vou esconder nada de você, não. Faz uma sondagem. Ponha os meus pensamentos e emoções à prova. Olha isso. Ponha os meus pensamentos e emoções à prova. Quer dizer, passa teus olhos e vê o que tem aqui dentro de mim. Veja se há em mim algum caminho mau e, por favor, me oriente para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Lindo. Ele está estendendo a mão e dizendo: Senhor, se for preciso eu entrar na rua das memórias e ver o que é que tem aí dentro do peito registrado, afetando a minha vida até agora, eu não tenho medo que o Senhor me mostre. Isso aqui precisa de tratamento, isso aqui precisa de cura, isso aqui precisa de perdão, isso aqui precisa de solução, isso aqui não pode viver dentro de você, não. No final das contas, você precisa ser como um José dentro desse contexto. Alguém que superou todo o mal que viveu e venceu, apesar de todas as coisas. Eu terminei essa nossa temporada falando na história de um José que viveu. A propósito, não sei se você sabe, eu também me chamo José. Só que a história desse José, só eu sei de fato como é. E a sua? Quem é que pode falar? Você e o Espírito Santo de Deus, que conhece você antes de você nascer, escreveu todos os teus dias no livro dele. E nesse tempo da sua vida, o Senhor está relendo as promessas, Ele está proclamando as bênçãos e chamando você para viver a verdadeira história, a vida que Ele planejou para você. E eu posso garantir, não é uma vida ferida, sequelada, adoentada. A vida que o Pai planejou para você é abundante. Ele disse: eu vim para que você tenha vida, e vida plena. Eu estou profetizando, todos vocês que estão fazendo escola comigo, a Clínica da Alma, não vai haver entre nós moribundos, doentes, perambulando pela vida, tentando sobreviver. Recebe essa palavra como uma profecia. Já rompeu a graça, a glória, o poder e a vida de Deus, que é para você viver abundante e vitoriosamente. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa temporada maravilhosa e por esse tempo precioso que nós passamos expostos à Tua luz, sendo ministrado nas coisas íntimas, profundas do nosso coração, da nossa história, do nosso espírito. Obrigado, Deus, porque esta palavra que hoje o Senhor nos deu, ela nos mostra, ela nos dá pistas, ela faz acender lâmpadas, ela nos mostra, nos dá perspectiva. Em última instância, muitas pessoas estão terminando essa temporada cheios de esperança. Há quem diga que a esperança é a última que morre, e eu conheci ao longo da caminhada tantas pessoas para quem a esperança morreu. Eu te louvo nesse momento, Pai, porque há poder de ressurreição manifesto nessa vida, nessa casa, nessa mente. Há resgate, há poder de cura e transformação. Coisas que pareciam insolucionáveis, nesse momento, elas parecem, aos olhos desta vida, que começa a ver luz. Uma promessa viva, como aquela que Isaías profetizou: levanta-te, resplandece, porque vem nascendo a luz, e a glória do Senhor já está brilhando sobre ti. Deus, eu te agradeço, porque essa luz, essa glória, ela é real, ela está sobre essa vida, ela está sobre esta família, ela está sobre esse casamento, sobre esse relacionamento, sobre estes filhos. Eu digo que todas as áreas da vida desta pessoa que está orando comigo estão cobertas debaixo desse mesmo resplendor. É a glória do Senhor operando, trazendo cura física. Haja cura agora, fisicamente, em nome de Jesus. A tua glória resplandecendo sobre esta alma. Haja cura, cura completa, cura total, em nome do Senhor Jesus.
que essa luz penetre fundo, profundo, no consciente, no inconsciente, no subconsciente, lá na vontade, nas áreas mais profundas. Manifesta a tua luz agora e traz à existência cura completa, restauração total no espírito. Haja vida em todos os aspectos, resplandeça a glória do Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, que onde a tua palavra está movendo, ela não vai voltar vazia, sem antes confirmar o que o Senhor determinou para esse momento, para esse dia, para essa hora, para agora. Espírito Santo, coroa essa nossa primeira temporada, trazendo sobre essa cabeça glória do Senhor, sabedoria. Eu oro e profetizo sabedoria, serenidade, uma capacidade, Deus, sobrenatural de confiar e descansar. Um verdadeiro descanso é o que eu estou profetizando para esse corpo, que estas forças se renovem, que o vigor no espírito seja total, para que este homem, esta mulher, esta família inteira, para que essa descendência conheça e testemunhe o poder de Deus. Eu abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo todos, absolutamente todos aqueles que oram comigo nesta hora. Assim eu criei, assim eu profetizei a bênção do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Estou com muitas saudades de vocês. Eu nem encerrei essa primeira temporada e já estou com saudade de você. Olha, essa saudade só não vai ficar assim, de matar, porque a gente pode se encontrar nas quintas, nos domingos. Nós temos muitas coisas planejadas para esse fim de ano. Eu gostaria muito que você participasse conosco de toda a programação, embora a gente não tenha encontros na Clínica da Alma por um curto período. É o tempo agora da gente finalizar as atividades da comunidade, de nós realizarmos o ato profético no dia 31 de dezembro, que vai ser um marco profético nas nossas vidas, fechando o ciclo e abrindo o ciclo de um ano novo. Mas logo que começar o ano novo, nas celebrações, na Santa Ceia de janeiro, a gente já fala da programação, já anuncia o recomeço, a nova temporada, e eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele vai completá-la. Receba um abraço profundo, carinhoso, de 3 voltas e meia com direito a laço. É assim que eu quero que você se sinta abraçada, abraçado, amado, amada, abençoados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E até a nossa próxima temporada, em nome de Jesus. Até lá.